Nós vamos falar sobre o discipulado, ser um discípulo de Jesus. Uma coisa é a gente entender os princípios de Deus como um simpatizante da fé. A Igreja de Cristo, nos últimos tempos, ela está abarrotada de pessoas que são simpatizantes da fé. As pessoas gostam do louvor, elas gostam da palavra, recebem palavras proféticas, porque dentro do círculo evangélico, né, é muito mais animado os cultos, né? Porque quem veio de uma tradição católica sabe que as missas são muito pacatas. E já no meio evangélico há uma dinâmica muito melhor, uma dinâmica muito mais interessante, a questão das profecias, né? Das palavras proféticas que todo mundo gosta, né? O louvor, ele é mais animado, mais envolvente. Então é muito fácil se simpatizar pelo movimento evangélico. E muitas pessoas estão há anos dentro de uma igreja evangélica e elas simplesmente são simpatizantes. Elas até se batizaram, passaram pelas águas, algumas já estão participando da ceia, algumas modificaram algumas coisas, abandonaram alguns vícios, mas não entenderam o propósito real, o que é ser discípulo de Jesus. Jesus falou em Mateus capítulo 4, verso 19, Shalom, Silvano, Deus abençoe. Mateus capítulo 4, verso 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ser discípulo de Jesus é ser pescador de homens. Ser discípulo de Jesus vai além de receber. Ser discípulo de Jesus é ser um canal. É ser alguém com quem Jesus possa contar para abençoar e ser um abençoador. O maior mandamento ministerial do Senhor para nós é fazer discípulos. Este é o maior mandamento, tá? Todos. Não existe essa questão de um ou outro. Isso não é para o pastor, isso é para a pessoa que tem ministério. Não. Para todos. Todos nós fomos chamados para fazer parte dessa tarefa. Ela não é um dom especial, ela não é uma opção. Ela é um mandamento. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. Assim saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês fizerem a vontade do meu Pai. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma instrução poderosa da parte do Senhor Jesus. Esse é o mandamento. Esse é o maior mandamento ministerial que Ele nos deu. Nós vemos que a igreja ela é composta pelos 5 ministérios. Porém, todos esses ministérios eles precisam convergir para a obediência a esta palavra. Que Jesus disse: porque me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês me obedeçam. E a obediência a esse mandamento, a obediência à autoridade de Jesus é esta: faça discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensine a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Então nós vemos aqui que há uma primeira questão, a obediência. Obedecer e submissão à autoridade de Jesus. Quando eu me submeto à autoridade de Jesus, eu faço o discípulo. Ensino os discípulos a guardar aquilo que Jesus me ensinou. E essa é a garantia de que Ele está comigo
até a consumação dos séculos. Qual é a garantia que Jesus está comigo? É quando eu estou fazendo discípulo. Quando eu estou fazendo discípulo, com certeza Ele está comigo. Está aqui claro na palavra de Deus. Agora nós vamos para Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. Marcos 16, do 15 ao 18. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Veja que junto com o mandamento existe uma recompensa. Junto com a ordem existe uma bênção. E a recompensa é que falarão novas línguas, ficarão livres dos venenos das serpentes, estarão imunes ao veneno quando você for envenenado por alguém que não gosta de você e não aceita o evangelho que você prega, a palavra de Deus. Você ficará imune desse mal e ainda será dotado de poder, de autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Veja que Jesus não nos envia para uma obra sem nos capacitar. Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo para curar os enfermos, expulsar os demônios, para falar novas línguas. Uma blindagem espiritual da parte do Senhor para nos abençoar. Qual que é o nosso objetivo falando sobre isso hoje nessa aula? Eu gostaria que você compreendesse que você foi chamado não simplesmente para assistir um culto, para ser abençoado, para prosperar, para ter sua família restaurada, para ter sua casa abençoada, ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, não. Nós somos chamados para levar a palavra de Deus, como discípulos de Cristo. E quando eu estou obedecendo a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos de Cristo, eu vou, logicamente, levar outras pessoas a também obedecer, a também praticar. Então, quando nós compreendemos o discipulado, nós entendemos que nós, como discípulos, nós temos por missão ser um discipulador. Nós teremos a convicção de que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Então, esse é o maior mandamento do Senhor: façam discípulos. E diante desse mandamento, aqueles que creem no Senhor têm como testemunho de que realmente creram quando eles estão obedecendo. E o nosso caráter ele é testado. Nosso caráter é testado pela obediência aos mandamentos do Senhor. Porque muitas pessoas, às vezes, elas estão falando: eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Mas eles não evoluíram. Aceitei Jesus, me batizei nas águas, alguns estão até falando em línguas, mas eles não evoluem quando o processo é obedecer a palavra, é pregar o evangelho, é fazer discípulos, é falar de Jesus a outras pessoas, é evangelizar outras pessoas, apresentar a salvação a outras pessoas. O problema é que nós chegamos a um ponto e nós paramos. Estamos satisfeitos aqui. Aqui nós estamos bem, nós temos um grupo bacana, os amigos da igreja, né? A gente faz uma reunião no final de semana e faz um churrasco bacana e está todo mundo satisfeito. Isso é ótimo. É a comunhão dos irmãos. Mas essa comunhão ela tem que levar a uma missão. Essa comunhão ela tem que nos levar a romper o nosso propósito de salvar almas. E quando eu entendo que essa missão é minha, não é do pastor, não é do evangelista, não é do missionário, não é do irmão que senta do meu lado, mas é minha, eu assumo essa responsabilidade e vou viver o discipulado. E vou praticar o discipulado. Então, o que é o discipulado em si? Em primeiro lugar, o que é o discipulado? O discipulado é você estabelecer o padrão. Escreva aí, por favor. Discipulado é
estabelecer o padrão. Que padrão é esse? O padrão de Cristo, o padrão da palavra, o padrão de Deus nesse mundo pecaminoso, perdido, sem princípios. Obrigado. Isso aí, estabelecer o padrão. E tendo Cristo como modelo, tendo Cristo como o nosso exemplo. Porque assim como ele discipulou os seus discípulos, nós somos chamados também para discipular. Porque o mestre, ele reproduz no seu discípulo aquilo que ele sabe. E assim como Jesus tem dado vida a nós, nós temos que reproduzir vida na vida de outras pessoas. A plenitude de Cristo. Outro dia eu te comentava sobre isso e eu falava como que as pessoas vão se interessar a aceitar Jesus, a seguir a palavra, a seguir o evangelho, segundo o seu testemunho. Eu questionei isso com algumas pessoas. Se as pessoas olharem para você, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para a sua vida profissional, a maneira com que você lida com as pessoas, até mesmo pela sua cara, pela sua simpatia, qual a probabilidade deles terem interesse por Jesus? Qual a probabilidade dessa pessoa querer aceitar Jesus, seguir Jesus a partir do exemplo que você dá? Porque, irmãos, só um discípulo de Cristo realmente vai apresentar o padrão de Deus nesse mundo. O simpatizante não. O simpatizante ele é inconstante. O simpatizante ele não tem consistência, perseverança. Mas o discípulo, ele ouviu a palavra de Jesus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O discípulo entendeu que para ele não tem plano B. O discípulo entendeu que ele não vai voltar atrás. O discípulo entendeu aquilo que Pedro havia entendido. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Na mente do discípulo não existe o pensamento de voltar atrás. Não existe o pensamento de fracassar. Não existe o pensamento de desistir. Ele avança, ele evolui, ele cresce, ele desenvolve, ele produz e reproduz. Este é o padrão do discipulado. É reproduzir a vida de Cristo na vida das pessoas. Mas como que eu vou reproduzir a vida de Cristo na vida das pessoas, se na minha própria vida eu não estou vivendo isso? Se na minha própria vida eu não estou vivendo a plenitude do Evangelho? Se eu mesmo não cresci na graça e no conhecimento? Se eu mesmo não evoluí em nada? Como que eu vou produzir isso nas pessoas? Então a primeira coisa é estabelecer um padrão. O padrão de Deus nessa terra. Em segundo lugar, o discipulador ele precisa entender que ele é um mordomo. O discipulador é um mordomo. Ele não é dono de nada. Ele simplesmente é um dispenseiro. O que é um dispenseiro? Aquele que vai na despensa e pega o alimento para entregar para as pessoas. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1, verso 2. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós somos dispenseiros da graça. No termo grego ele usa a palavra uperetes, que é ministros. Nós somos ministros. Nós somos ministros, aqueles que ministram. Isso aqui é muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele usa a palavra diaconia, porque ele fala de servir. Mas aqui nesse texto, ele está falando de ministrar, de servir. Servir as pessoas com a palavra de Deus. Ou seja, o dispenseiro, o mordomo, é aquele que recebeu a missão, foi incumbido da missão de fornecer suprimento, fornecer alimento para o novo discípulo, para que ele seja alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. E a ordem de Jesus em capítulo 28 de Mateus é exatamente essa. Vá e façam discípulos. Onde você estiver, implante nele a palavra. Sirva ele com a palavra. Ofereça a palavra de Deus.
Exatamente, nós somos servos de Jesus. Porque Jesus nos entregou a nossa mão a chave da despensa. Diz assim, eu estou dando a palavra para vocês, agora compartilha. Compartilha essa palavra com as pessoas. Mas como as pessoas, o apóstolo Paulo pergunta, como eles crerão se não há quem pregue? Como saberão se não há quem os ensine? Não é verdade? E aí vem a palavra do Senhor claramente para nós dizendo, vai e façam discípulos, porque vocês são dispenseiros. Alimenta essas pessoas com a palavra até que elas se tornem como você. Para que haja o quê? Para que haja uma transformação interior. A missão do discipulador é o quê? Fazer com que as pessoas se sejam transformadas no seu interior. Mas essa transformação começa em mim. Eu sou o quê? Eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu sou um nascido de novo, eu sou um crente, ou eu sou um discípulo de Cristo? Porque como cristão é só nomenclatura. Evangélico, da mesma forma. Ao nascido de novo, glória a Deus, eu acabei de ter um encontro com Cristo. Mas um discípulo é aquele que já está estabelecendo na vida dele o padrão de Deus e está ajudando a estabelecer esse padrão de Deus na vida de outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo ele usa uma colocação em Efésios capítulo 4, versículo 20, versículo 24, ele fala sobre a expressão, ele usa a expressão sobre o homem interior e o homem exterior. Eu estou falando do homem, falando de um modo genérico. O ser interior, o ser exterior. Porque aquilo que está por dentro vai refletir aquilo que está por fora. É o nosso espírito que é preenchido pelo Espírito de Deus que vai mostrar a transformação na nossa vida. Ou seja, as nossas práticas, elas são reflexos daquilo que está dentro de nós. É por isso que Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Por quê? Porque o que está lá dentro é que realmente fica claro o tamanho da contaminação. Então, quando o meu espírito está preenchido pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus entra em nós e ele cria uma nova vida, gera um novo nascimento. Por consequência, o ser exterior, aquele que é dominado pelas emoções, pelas vontades, pela alma, né? Ou seja, o ser espiritual precisa dominar sobre o ser almático. Ou seja, o espiritual é propósito. Certo? O espiritual é o propósito. E o almático é desejo, é vontade. Então nós temos duas realidades. A realidade do homem espiritual e do homem carnal. Quando o homem carnal é alimentado, o espiritual ele vai morrendo, vai enfraquecendo cada vez mais. E ele fica fraquinho, fraquinho. Mas quando o homem espiritual, o ser espiritual é alimentado pela palavra de Deus, pela oração, pela intimidade com Deus, o que acontece? Ele vai transformando de dentro para fora. E cria uma nova roupagem. Eu não estou falando dessa roupa, eu estou falando da nossa convivência, da maneira de falar, da maneira de agir, da maneira de lidar com as coisas. Uma roupagem espiritual. Porque o corpo, por sua vez, ele funciona como se fosse a roupa da nossa alma. O nosso corpo, ele manifesta os desejos da nossa alma. Então, por isso que a nossa alma precisa estar cativa na palavra de Deus, para que ela não sobressaia a nossa vontade. Porque nós temos que viver por propósito, não pelas nossas necessidades, nem pelos nossos desejos. E muitas vezes as nossas necessidades e os nossos desejos estão se sobressaindo sobre o nosso propósito. Tem muita gente perdendo o propósito para atender uma necessidade. Tem muita gente perdendo o propósito para suprir um desejo, para atender um desejo. Agora, se a vida de Deus está em mim,
certamente, a minha alma será subjugada pela obediência à palavra de Deus. E esse é o processo que nós chamamos de quebrantamento. Porque a nossa alma ela fica quebrantada quando o Espírito de Deus habita em nós. E esse quebrantamento é o quê? Obediência. Porque a alma já não mais manda em mim. Eu não sou mais dominado pelas minhas vontades, eu não sou guiado pelas minhas necessidades. Eu vivo o propósito de Deus. É por isso que nós precisamos estar quebrantados. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, ele falou sobre um coração contrito e quebrantado. Ele diz: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. O Senhor não despreza. Então nós temos que entender uma coisa: a nossa mudança tem que começar no fundamento. A mudança tem que começar de dentro para fora. E quando essa mudança começa em nós, nós somos transformados, as pessoas ao nosso redor vão perceber que há algo diferente em nós. Elas vão perceber que há algo poderoso em nós. Por quê? Porque quem habita ali não é mais a mesma pessoa. É uma nova criatura. Porque o velho homem, a velha mulher, a velha pessoa, nos seus pecados, nos seus sentimentos, nas suas vontades, nos seus desejos, morreu. E Jesus, ele elucida isso de uma forma muito clara em João capítulo 12, verso 14. Eu gostaria de ler com vocês esse texto. João 12, 14. Se alguém estiver com a Bíblia aí, já pode conferir que essa palavra é poderosa. João 12 e 14. João capítulo 12, versículo 14. E achou... Não, 24, gente, perdão, 24. Eu estou lendo 14 e não sei onde. 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Porque quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo perder a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai, isso aqui é muito forte, o meu Pai o honrará. Olha que palavra poderosa, irmão. A honra vem por quê? Pela obediência. Tem muita gente querendo ser honrado, tem muita gente pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus isso, pedindo a Deus aquilo. Só que a coisa aqui é diferente. A coisa aqui é diferente. O Senhor está falando exatamente sobre isso. Sobre obediência. Sobre o Pai honrar aquele que honra o Senhor em obediência. Por quê? O discípulo é aquele que já morreu para as suas vontades, está fazendo a vontade do seu mestre. Está fazendo a vontade do Senhor. E como discípulo de Cristo, nós precisamos morrer para as nossas vontades, assim como o grão de trigo. Você coloca ele na terra, ele morre. Ou seja, ele vai inchar, depois ele vai partir ao meio. Qualquer grão que você colocar na terra, qualquer semente, vai acontecer isso com ela. Você pega um feijão, se o feijão tiver sequinho, bonitinho, você pode cozinhar ele, que dá uma feijoada, um feijão bacana, né? Eu não gosto de feijoada, mas né, para quem gosta, né? É um feijão bacana. Mas se ele brotar, acabou. Se você comprar um pacote de feijão e estiver todo brotado, acabou. Não serve. Ele não vai servir para cozinhar. Ou seja, já morreu, não serve mais. Então agora o que vai acontecer? Ele morreu e vai brotar, agora ele vai gerar o quê? Ele vai gerar agora um pé de feijão. Ele vai gerar vamos dizer assim, como se fosse um ramo. Uma outra semente seria uma árvore. E é isso que o Senhor está falando. Eu morri para aquilo que eu era, para produzir mais. E um feijão, um grão de feijão que você plantar, e se ele brotar, se ele produzir um ramo, ele vai produzir muitos outros feijões. Ou seja, vai multiplicar. Então, o discípulo de Cristo é aquele que morreu para esse mundo, para renascer em Cristo e para produzir outros semelhantes a ele.
Essa é a nossa missão. Produzir outras pessoas. Você é uma pessoa de oração, então você precisa trazer pessoas e ensiná-las a orar. Você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, então traga outras pessoas para que elas ensinem-as a ler a Bíblia. Se você crê na palavra, ensine as pessoas a ler a palavra. Alguém disse certa vez que, fazendo uma comparação sobre essa palavra de João, capítulo 12, versículo 14, ou 24, né? Estou com 14 até agora. João 12, 24. Ele falou que a vida está no grão de trigo, mas há uma casca muito dura do lado de fora. Há uma casca muito dura do lado de fora. Enquanto aquela casca não for rachada, ela não for aberta ao meio, o trigo não pode brotar e nascer. É por isso que Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, que morte é essa? É partir a casca. É arrebentar com a casca. Romper com a casca. E quando o trigo vai para a terra, o grão vai para a terra, o que ele consegue? Ele começa a absorver a umidade, ele começa a receber ali o calor, a temperatura muda, a umidade do solo começa a influenciar na formação dele, e ele começa então a romper aquela casca. E quando aquela casca é fendida, ele é aberta ao meio, o trigo começa a brotar, começa a nascer, começa a gerar vida. Quer dizer que a nossa conversão, ela é o morrer do velho homem, do homem exterior, para que o novo homem, o homem interior, o homem gerado em Cristo, o ser gerado em Cristo, possa brotar. Então o grande desafio é o quê? Romper com essa casca. Que casca é essa? Ah, essa casca ela pode ser muita coisa. Ciúmes, inveja, maledicência. Semana passada nós falamos sobre isso. Na última aula nós falamos sobre isso. Quem fazia isso não faça mais. A mudança, a transformação, ela não pode vir de fora, ela tem que vir de dentro. Eu acho interessante algumas igrejas que conservam aquela doutrina, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Embora na minha época eu achava aquilo um absurdo, mas hoje eu vejo que pelo menos as pessoas não iam de forma indecente para a igreja. Porque tem gente que vai para a igreja hoje em dia achando que está indo para uma festa de índio, né? Vai vestir de índio para a igreja. O que é vestir de índio? Sem roupa, né? Hoje em dia as pessoas estão levando as coisas de qualquer maneira. As pessoas não têm mais pudor, estão perdendo todo o pudor. Naquela época havia muita doutrina, muita cobrança. E a transformação às vezes parecia que estava só do lado de fora. Isso também não é saudável. A questão é que a nossa mudança tem que vir de dentro. Não adianta eu estar portando como alguém que está legal, está bacana, só que, na verdade, eu não sou isso. Na verdade, eu sou uma pessoa completamente contrária aos princípios cristãos. Então tem que romper com a casca, romper com os velhos costumes, romper com as manias do passado. Tem crente que continua mantendo a mesma mania do passado. Ele fazia fofoca. Ele veio para a igreja, agora ele vai fofocar da vida dos irmãos da igreja. Ele tinha inveja das pessoas no mundo, agora ele vai ter inveja das pessoas da igreja. Certo? Porque nós ouvimos muitos testemunhos de alguém que parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, parou de traficar, parou de fazer isso e aquilo. Mas cadê aquele que parou de ser invejoso? Cadê aquele que parou de ser rancoroso? Cadê aquele que aprendeu a perdoar? Deixou de ser fofoqueiro? Então, são essas mudanças que é o romper com a casca. Só que essas pessoas que não conseguem romper essas cascas, elas não conseguem se transformar em discípulos de Cristo. É por isso que elas não evangelizam. É por isso que elas não ganham alma para Jesus. Outro dia eu falei sobre isso. Olha, a pessoa que nunca teve um encontro real com Cristo, ela não consegue falar de Jesus para outras pessoas. Por quê? Porque é uma experiência. Ter um encontro com Jesus é viver uma experiência de novo nascimento. E muitas pessoas ainda não tiveram essa experiência com Cristo.
Elas nunca tiveram uma verdadeira experiência com Cristo. Porque quem teve uma experiência de verdade com Cristo não faz outra coisa a não ser viver a vida de Deus. E é por isso que eu digo para vocês que nem todo crente, nem todo cristão é discípulo. Tem muita gente dentro da igreja que é simpatizante do Evangelho e poucos são discípulos. Porque o discípulo, ele é caracterizado pelo seu quebrantamento. O discípulo, ele é quebrantado. O discípulo, ele enxerga a sua necessidade, mas também enxerga a necessidade do outro. O discípulo é aquele que ele entendeu o seu princípio como servo de Cristo e ministro do Evangelho. Que ele tem uma missão de ganhar almas. Ele tem uma missão de fazer a obra do Senhor. Ele quer que o Senhor Jesus toque a vida de outras pessoas. Ele não suporta ver as pessoas se perdendo. Ele não admite que as pessoas vão para o inferno. Incomoda ele o fato de saber que os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, até mesmo pessoas que ele não conhece, estejam caminhando para o inferno. O verdadeiro discípulo, ele consegue diagnosticar a doença das pessoas, num termo geral. E ele quer entregar o remédio. Se a doença é física, ele quer orar para que ele seja curado. Se a doença é espiritual, ele quer apresentar Jesus para que haja libertação. Se a doença é emocional, ele quer apresentar Jesus como o socorro da alma. Se o problema é no casamento, ele quer ajudar. Ele quer ser uma ferramenta de Deus. Ele quer ser um pescador de homens. Esse é o discípulo de Jesus. Agora, o cristão, o crente comum é aquele que vai para a igreja, senta no banco e ele quer uma palavra. Ele vai lá para buscar uma palavra, ele vai lá para buscar uma bênção, ele vai para receber uma oração. Ele está sempre ali pronto para receber, mas nunca está pronto para se entregar. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão indo para a igreja prontas para receber e nunca prontas para entregar. Porque, na verdade, o discípulo ele tem muito pouca função dentro da igreja. Porque a verdadeira missão do discípulo está do lado de fora das quatro paredes. A missão do discípulo está do lado de fora. E o discípulo já se conscientizou que ele vai para o culto para quê? Para celebrar. E a vida dele é uma constante celebração. Ele celebra a Deus em todo lugar. Ele não celebra a Deus só na igreja, ele celebra a Deus na rua, ele celebra a Deus na sua casa, ele celebra a Deus na sua mesa de jantar, na sua mesa de almoço, no seu café da manhã, ele celebra a Deus dentro do seu carro, ele celebra a Deus nas postagens dele na rede social, ele celebra a Deus nas suas palavras, nas suas festas, ele celebra a Deus em todo lugar. Então, para o discípulo, ele está dentro de um templo suntuoso, está dentro de uma choupana pregando o evangelho, dentro de uma casa, de uma garagem, debaixo de uma marquisa, debaixo de uma árvore, não faz diferença. Você já reparou que essas igrejas suntuosas, com bancos almofadados, onde tem muitos cantores, muitos movimentos, elas estão sempre lotadas? Elas estão sempre crescendo. Só que elas estão crescendo em números. Elas estão crescendo em números de pessoas que estão colocando a sua expectativa no cantor, no pregador, no coach que está dando a palavra ali. E, na verdade, a maioria delas, não estou dizendo que todos, mas a maioria nunca tiveram um encontro de verdade com Cristo. E a prova disso é o quê? Que eles não estão dispostos a discipular, não estão dispostos a falar do Evangelho, porque nem orar eles sabem, nem ler a Bíblia eles leem. Eles vivem daquilo que eles ouvem, mas não vivem daquilo que eles experimentaram e provaram. Uma coisa é ouvir, outra coisa é provar. Eu sempre ouvi muito falar sobre o pastel de Belém, pastelzinho de Belém, que é famoso em Portugal. E quando eu fui para Portugal, eu falei que a minha irmã falou assim, você vai experimentar o pastel de Belém? Ela falou, vou. Quando eu cheguei em Lisboa, no aeroporto de Lisboa, a primeira coisa que eu quis comer,
o pastel de Belém. Quis comer o pastel de Belém. Agora eu sei o que gosto tem o pastel de Belém. Na verdade, não tem nada a ver com o pastel que a gente come aqui, né? Parece mais um pudim, né? Assado. E eu gostei. A pastora não gostou muito. E eu gostei. Ela dizia que não tem gosto de nada. Eu gostei. Aí nós estávamos lá no Porto, paramos num lugar lá, e aí você comprava o pastel, tomava um café e ganhava mais 2. Um negócio assim. Eu fui lá comer o pastel de Belém de novo. Agora eu sei que gosto tem o pastel de Belém. Antes eu podia só falar. Eu falava sobre aquilo. Mas não, lá é diferente. Eu fui provar. Tem gente que está só ouvindo falar de Jesus. Sabe tudo de Jesus, pegou todas as informações de Jesus. Mas ele nunca provou, na verdade, na essência, a comunhão, a intimidade. Porque uma das características do discípulo de Jesus é se parecer com Jesus. Em Atos capítulo 11, verso 26, a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Eles estavam em Antioquia. Antioquia era uma cidade perversa. Dizem que em Antioquia havia tanto pecado, que até os romanos, que era o povo mais desregrado daquela época, eles se assustavam. Em Antioquia tinha um bosque chamado Bosque de Dafne. Nesse bosque as pessoas faziam culto aos deuses pagãos, e os cultos eram dos mais variados. Desde sacrifício humano até atos libidinosos, atos sexuais, coisa de escandalizar gregos e troianos, como disse certo escritor. Era um lugar de pecado e perversidade. Não era uma cidade pequena. Antioquia era uma metrópole. Era um lugar de muito comércio, uma cidade grande, super desenvolvida para a época, uma cidade forte. E os discípulos de Jesus chegaram ali e começaram a pregar a palavra. E eles começaram a pregar e pregar. E a Bíblia diz que ali, quando eles chegaram ali e começaram a pregar, as pessoas de Antioquia começaram a chamá-los de cristãos, porque eles se pareciam com o Cristo com o qual eles pregavam. E essa palavra cristão, ela ficou gravada como símbolo de discípulo. Só que hoje ela foi se perdendo. Ela foi se perdendo. Porque hoje parece que cristão está ligado a um simpatizante, enquanto o discípulo é aquele que carrega as marcas do verdadeiro evangelho. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o discipulado, ou seja, o verdadeiro discípulo, é aquele que já entendeu a autoridade de Jesus na sua vida. E aquele que entendeu a autoridade de Jesus na sua vida, ele também está sendo usado por Deus para usar essa autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, falar em línguas, pregar a palavra de Deus. Porque Jesus disse, é-me dada toda a autoridade. E se a autoridade de Cristo está na minha vida, eu vou praticar aquilo que Jesus praticava. E como discípulo, a minha maior marca é o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Porque se eu estou com um relacionamento pleno com Ele, em obediência à palavra dEle, a autoridade de Jesus na minha vida, ela é conhecida, ela é perceptível. E com isso, pessoas são curadas através da minha vida. Pessoas são libertas através de mim. Pessoas são restauradas através da minha vida. Então, quando nós olhamos para as doutrinas básicas da fé cristã, nós vemos o novo nascimento e logo em seguida nós vemos o discipulado. Porque não basta, irmãos, aceitar a Jesus, se batizar nas águas. É preciso fazer o que Jesus fazia. Saberão que vós sois meus discípulos, se fizeres aquilo que eu vos mando. E a igreja primitiva, ela cresce por quê? Ela cresce por causa da consciência do discipulado.
Ela cresce pela consciência de que era necessário ganhar outro para Jesus. Então, uma fé cristã sem o discipulado, ela está incompleta. A fé cristã sem o evangelismo, ela está incompleta. Se eu sou cristão, mas eu não evangelizo, se eu sou cristão, se eu não prego o evangelho, se eu sou cristão, se eu não transmito para as pessoas, se eu não posso abençoá-las com a minha oração, se eu não posso instruí-las com a palavra que eu recebo de Deus, então quer dizer que a minha fé cristã ainda está incompleta. A fé cristã só está completa quando eu começo a praticar aquilo que eu aprendi. Quando eu começo a ensinar. Quando eu estou apto para ensinar, transmitir. E não é só o fato de ensinar a palavra, mas o ato de dar um bom testemunho e fazer com que as pessoas olhem para nós e se interessem por aquilo que nós carregamos. Se interessem e nós tenhamos também o quê? Nós tenhamos autoridade para pregar a palavra. Atos capítulo 8, versículo 6, fala de Filipe. Eu gosto muito desse texto. A Bíblia diz assim que Filipe desceu a Samaria e as multidões escutavam a palavra de Deus. Ele desceu a Samaria e ele pregava. E a Bíblia diz ali que o surdo ouvia, o cego via, o mudo falava e os endemoniados eram libertos. E as multidões se ajuntavam para ouvir a palavra de Deus através da boca de Filipe. Ou seja, a palavra de Deus ela não pode ficar aprisionada dentro de mim. Nós estamos num tempo que as pessoas querem aprender tanto. As pessoas querem saber de coisas e mais coisas, querem aprofundar. É muito interessante isso. Mas isso não pode ficar somente para nós. Tem pessoas que elas estão absorvendo a palavra, mas estão guardando apenas para elas. Tem pessoas, irmãos, que estão recebendo a palavra, estão na igreja, mas se precisar de orar para um filho dentro de casa, ela não sabe. Ela não consegue orar. Se precisar de orar para um familiar, ele não tem autoridade para isso. Ele não está pronto para isso. Por quê? Porque o discípulo, ele ainda não se posicionou como um discípulo de Jesus. Porque, na verdade, ele está abafado pela casca da incredulidade, pela casca da dúvida, pela casca do medo. Mas ele precisa o quê? Se quebrantar. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, há quebrantamento. Onde o Espírito Santo de Deus está, há manifestação dos dons espirituais. E os dons espirituais são para quê? Para que nós possamos testemunhar do amor de Cristo. Então você quer saber se alguém realmente se tornou discípulo de Jesus? Quando ele começa a se posicionar para trazer pessoas para viver o que ele está vivendo. É quando ele começa a moldar outras pessoas naquilo que ele aprendeu. É quando ele começa a estabelecer o padrão de Deus na vida espiritual das outras pessoas. Quando ele começa a conduzir pessoas a Cristo. Qual que é o intuito dessa aula nessa noite? Qual que é o intuito dessa aula? É levar você a entender que a fé cristã está incompleta sem o discipulado. A fé cristã está incompleta se eu não despertar para fazer aquilo que Jesus fazia. Porque as últimas palavras de Jesus, tanto em Mateus 28, como também em Marcos capítulo 16, são sobre o quê? Sobre fazer discípulos. Sobre pregar o evangelho a toda criatura. É sobre levar a palavra de Deus. É sobre batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sobre desenvolver os dons espirituais e tê-los como ferramenta de Deus para a pregação do evangelho e declarar a virtude de Deus na vida das outras pessoas. Veja que Jesus não falou sobre fazer discípulos, ele não falou sobre pregar no início do evangelho. Ele fala isso no final. Quando ele está prestes a voltar para o Pai. Ele reúne os discípulos e diz: vão. Assim saberão que vocês são os meus discípulos, se fizerem aquilo que eu vos mando. Que nós possamos refletir nesse momento. Nós possamos refletir nessa palavra e entender que nível que eu estou.
Quantos passos ainda falta para que eu me torne um discípulo de Jesus? O que ainda falta fazer para que eu possa carregar comigo a marca de um verdadeiro discípulo? Para os discípulos de Jesus, as marcas dos chicotes dos soldados romanos era para eles um troféu, de mostrar que eles foram surrados por amor ao Evangelho. Isso para eles era um verdadeiro testemunho de que eles realmente estavam fazendo aquilo que era para ser feito, porque era proibido pregar. Então, se eles estavam carregando as marcas no corpo, é porque eles estavam cumprindo aquilo que Jesus mandou. Quando nós começamos a estudar a história dos apóstolos, nós vamos ver que muitos foram perseguidos. Alguns deles foram mortos pregando o Evangelho. Eles arriscaram a própria vida fazendo aquilo que o Senhor nos manda. Só que nós, a igreja do século XXI, não podemos ficar parados. Recebemos a graça, recebemos a presença, temos muitos problemas para resolver. Tem muitas questões, tem questão de casamento, questão espiritual, questão familiar, questão financeira, questão emocional, tem muita coisa, questão de doença, é muita coisa para resolver, libertação de trauma, libertação daquilo, e nós ficamos ali agarrados, o tempo vai passando, um ano vai passando, um mês vai passando. Quando pensa que nós estamos 5, 10, 15, 20 anos na igreja, cheio de traumas, cheio de problemas, colhendo o fruto do ímpio, sendo que nós não deveríamos estar fazendo isso, deveríamos estar anunciando ao ímpio o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas ainda estão amarradas dentro da igreja, lidando com problemas que já eram para ter sido resolvidos há muito tempo. Já era para estar pregando, já era para estar evangelizando, já era para estar anunciando a Jesus, salvando almas, ganhando alma para Jesus. Ele está agarrado com coisas simples. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não evoluíram. Eles não cresceram na graça e nem no conhecimento da palavra. Mas que nós possamos hoje despertar e falar: Senhor, eu quero ser seu discípulo. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero ser... mas eu não sei o que falar. Jesus falou assim: abra a boca que eu vou colocar a palavra na tua boca. Eu vos farei lembrar daquilo que vocês aprenderam. Então, quando nós estamos aprendendo a palavra, abre a boca que o Senhor vai colocar a palavra na tua boca e você será uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para a salvação das almas, para a libertação, para a restauração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nos abençoe. Que Deus continue nos direcionando e nos abençoando para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Na próxima semana, próxima aula, nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. Uma das bases da doutrina da fé cristã são as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Aí eu quero deixar uma pergunta para você até semana que vem. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Na próxima aula nós vamos falar sobre isso.